Boa noite, amados irmãos. Feliz sábado, né? O sol se pôs mais uma vez, findou-se mais um dia e, hoje já estamos vivendo as horas do santuário do templo, né? Já estamos vivendo as horas do santo sábado do Senhor. Irmãos, desejo a todos um feliz sábado, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que nos tem consolado, nos tem abençoado, tem nos dado saúde, tem nos dado proteção e tem nos perdoado também, né? Porque muitas são as nossas falhas, infelizmente. A gente procura fazer a vontade de Deus, mas a nossa natureza é tendenciosa para o pecado. E quero hoje refletir aqui no livro de Ezequiel. Já li aqui 14 capítulos, né? Estou fazendo o ano bíblico, estou lendo a Bíblia pela quinta vez e só tenho a agradecer a Deus por ter nos deixado esse livro santo para nos instruir acerca do que aconteceu no passado, onde os nossos pais erraram, onde eles acertaram, onde o Senhor nos deu as suas leis, permitindo assim que conhecêssemos o caminho qual nós devemos seguir e então eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele e o desejo que o Espírito dele colocou no meu coração de estar sempre meditando nas Sagradas Escrituras, né? E o livro de Ezequiel foi um profeta contemporâneo de Daniel, né? De Jeremias. E a missão de um profeta é a nossa missão hoje, de pregar a palavra de Deus, que é palavra de vida, palavra de salvação para as almas, né? E nem sempre essa tarefa é difícil, porque os servos do Senhor, os profetas, os quais ministram a palavra do Senhor, falam, transmitem ao povo a vontade do Senhor. Esses homens de fé deixaram de levar as suas vidas, deixaram sonhos, porque eles creram em algo maior e melhor do que nós possamos nesta existência imaginar, né? Então, Ezequiel, ele teve visões, né, acerca do tempo do fim. Ele foi enviado a pregar a mensagem de salvação para os escravos do pecado do seu tempo, né? E a palavra do Senhor me chamou a atenção aqui neste livro em alguns pontos, os quais quero estar compartilhando com vocês nesse princípio de sábado, né? As primeiras horas do sábado é um dia que a gente dedica à leitura da Bíblia, nós dedicamos para o culto, né? Que acontece todo sábado às 9 horas, em todas as da manhã, em todas as igrejas adventistas do sétimo dia, em todo o mundo, né? Nossa igreja, a igreja do Senhor, está predominante em quase todos os países do mundo e eu só tenho a agradecer a Deus porque a pregação nós temos juntos lutado para levar as pessoas ao conhecimento da verdade, né, que é a palavra do Senhor. Portanto, essa mensagem de salvação tem sido pregada e isto é a última etapa das últimas
horas e dias, né? Dias e horas que estamos vivendo para se cumprir o plano da salvação, a segunda vinda de Cristo, né? O Salvador das nossas almas, que nos fez uma promessa que um dia ele iria para o céu, mas que ele estava preparando um lugar para nós e que ele viria para nos buscar, para que pudéssemos habitar com ele. E no livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 5, a palavra do Senhor vem dizendo assim: Tu não és enviado a um povo de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel. Ezequiel, profeta do Senhor, israelita, né? Ele foi enviado pelo próprio Deus a pregar para o seu povo. E eu até mencionei no vídeo anterior que a palavra de Deus sempre foi transmitida ao seu povo claramente, tá? Nunca foi por linguagem estranha, fala desconhecida, mas foi transmitida claramente. E quando havia ali pessoas que falavam idiomas diferentes, o Senhor, ele traduziu, mas não tirou de forma nenhuma, pessoa alguma, de compreender a sua mensagem. Então, Ezequiel, servo do Senhor, ele cumpriu com o seu dever. Não era fácil, assim como também não é fácil hoje, mas naquele tempo as leis eram mais difíceis, eram tempos mais perversos. Hoje é o contrário, são tempos que parecem que são mais fáceis, mas por trás do grande conflito, né, entre o bem e o mal, há um movimento que acontece no mundo inteiro de deturpar, de mudar o que está escrito na palavra de Deus, levando, diz a palavra do Senhor, até os escolhidos do Senhor cairiam nos enganos de Satanás. Então nós temos que vigiar e é por isso que nós devemos meditar todos os dias na palavra do Senhor, buscando orientação do Espírito de Deus, para que não fiquemos presos em mandamentos de homens, doutrinas de homens ou até mesmo de demônios, né? Porque tudo que é da carne agrada a carne, agrada também o inimigo. Mas nós temos que orar incessantemente pelo Espírito, pelo agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Mas o Espírito, para habitar em nós, nós temos que estar nos purificando dia após dia. E lá em João, capítulo 17, verso 17, diz a palavra do Senhor: santificai-vos, pois, na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade, tá? E é por ela que nós somos purificados dia após dia, porque aqui tem instruções de vida e de salvação, que só encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui no verso 6, diz assim: não irá a muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te dariam ouvidos. Irmãos, esse verso aqui, eu marquei ele aqui porque ele é muito forte. Assim como o Senhor, após algum tempo, desse tempo de Ezequiel, profeta do Senhor, o Senhor enviou Jonas a pregar ao povo de Nínive, pois a maldade ali, as injustiças cometidas pelo aquele povo,
elas haviam chegado até os céus. E nós vimos isso também no livro de Gênesis, quando o Senhor trouxe juízo a toda a terra nos tempos de Noé, depois trouxe juízo a toda a região de Sodoma e Gomorra, né? E o Senhor estava prestes a executar um juízo ali em Nínive. Mas Jonas, profeta do Senhor, mesmo contra a sua vontade, mas depois caindo em si, ele pregou a mensagem de salvação para aquele povo que a aceitou. E era um povo que não era o povo de Deus, era um povo idólatra, era um povo que tinha vários deuses, era um povo maligno. Mas ouviram a mensagem do Senhor. Então aqui Deus manda Ezequiel a pregar uma mensagem ao seu próprio povo, mas o Senhor já sabia que eles não dariam ouvidos ao profeta do Senhor. Portanto, diz aqui, certamente se eu aos tais, ou seja, se eu te enviasse a povos de linguagem estranha, difícil, né, diferente da língua de vocês, eles certamente me dariam ouvidos, mas o meu povo não me dá ouvidos. Infelizmente, irmãos, essa é a nossa realidade. Hoje nós temos mecanismos mais do que suficientes para que todos tenham contato com as mensagens. Se eu estivesse aqui, irmãos, pregando, fazendo palhaçadas, fazendo brincadeiras, com cenas, digamos aqui, pornográficas, cenas de bebedeiras, de repente esse canal aqui estava acompanhado de muitas curtidas e comentários e debates, mas eu venho aqui trazer uma palavra da parte do Senhor para vocês, sem esperar nada em troca, porque a salvação é de graça. Deus nos dá ela de graça. De graça não. A gente fala de graça, mas essa salvação custou o precioso sangue de Cristo, né? Na verdade, essa graça que nos é dada custou o sangue do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu tenho para dizer, irmãos, é que se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos aceitar essa graça que foi tão humilhante e dolorosa para o nosso Senhor, o mínimo que nós devemos fazer hoje é procurar conhecê-lo melhor. Amém? Dando continuidade aqui, me chamou a atenção aqui, tem por título aqui uma outra parte do capítulo 3 de Ezequiel, onde o título é Advertência a Israel. Eu já expliquei, irmãos, aqui Ezequiel falava para aquele povo daquele tempo, mas essas suas palavras, que eram palavras de Deus, elas refletem para os nossos dias. E eu já preguei em vídeos anteriores que hoje o povo de Deus é chamado de o povo de Israel, porque esse povo israelita de todo o mundo hoje, ele é um povo que que procura fazer a vontade de Deus. Amém? Agora, as pessoas que queiram andar segundo os seus próprios desejos, esses são chamados de os babilônicos, né? São escravos do pecado, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Tudo que é contrário à vontade do Senhor, tudo que é contrário à vontade do Senhor, é agradável à nossa natureza, e esses desejos carnais que nós nos permitimos deixar levar é que tem trazido tanta tragédia, tanto sofrimento para os nossos dias.
Um dia, Adão e Eva desprezou a palavra de Deus e deu ouvidos a Satanás, né? Um dia, Abraão já havia recebido a promessa do Senhor que ele lhe daria um filho varão, né? E que através desse filho ele faria um povo que seria um exemplo de nação para todos os povos do mundo. Por isso Deus diz que iria fazer de Abraão uma nação poderosa, incontável, como as estrelas do céu e as areias do mar. E Abraão, servo do Senhor, diz o Senhor que ele temeu o Senhor e guardou os seus mandamentos. Está lá em Gênesis capítulo 26, se eu não estiver enganado, no verso 9, tá? Deixa eu até conferir aqui. Está aqui em Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz. Isso aqui é palavra de Deus, tá? E guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão, Deus achou graça em Abraão, porque Abraão ouviu a voz de Deus, deu atenção a ela, procurou andar nos caminhos que o Senhor o havia ensinado. Não ensinou somente para Abraão, mas desde a criação já havia as leis do Senhor sobre esta terra. Às vezes as pessoas falam, no tempo de Adão e Eva não tinha lei. Tinha sim, irmãos. Após Deus criar todas as coisas, o primeiro mandamento que ele deu ali é Gênesis 2, versos de 1 a 3. E ele disse: assim os céus, a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de Criador que fizera. Então a gente vê sinais aqui na palavra do Senhor, dos mandamentos de Deus, assim como eu li lá em Gênesis 26, 5 aí, que Abraão creu no Senhor, obedeceu os seus mandados, as suas leis, e por isso o Senhor foi-lhe imputado justiça, porque justiça, irmão, se você se diz uma pessoa justa, você obedece às leis do Senhor. Se você pratica a justiça, você obedece às leis do Senhor, tá? Então, as leis de Deus, que Deus, depois, passado um tempo, né, dos tempos de Abraão, de Adão, né, de escravidão, de contatos deste povo eleito de Deus para ser chamado de seu povo, foi escravizado no Egito. Deus vai e manda Moisés, tira esse povo do Egito com mão forte, com sinais grandiosos. E de repente, o que acontece? Deus escreve nas duas tábuas de pedra as suas leis, para que o seu povo jamais se esquecesse novamente da sua justiça, do seu caráter, que são as suas leis. Hoje, irmãos, eu chamo a lei de Deus como a graça que nos é manifesta. Ou você acha que Jesus morreu numa cruz do Calvário e assim hoje nós recebemos a sua graça, e agora, uma vez que salvos pelo sangue do Cordeiro, salvos pelo sangue de Cristo, irmãos, vocês creem que Jesus fez esse sacrifício tremendo, derramando o seu sangue precioso numa cruz do Calvário por amor de mim e de você, para que nós continuássemos fazendo coisas que ele chama de abomináveis? Jamais, irmãos. Por isso, se você quer receber a graça divina,
Guarde os mandamentos de Deus, é o mínimo que você pode fazer, é tentar guardá-los. Amém? E eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa para me falar ainda a respeito aqui do livro de Ezequiel. Com a graça de Deus, amanhã, na parte da tarde, eu quero meditar mais um pouco com vocês nesse livro que traz revelações tremendas da parte de Deus, certo? Aqui, ó, no verso 18, diz assim a palavra do Senhor: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Isso aqui é o que o Senhor disse ao seu servo, o profeta Ezequiel. Mas isso aqui vale para todos os líderes religiosos, ministros da palavra do Senhor, tá? Quando eu disser ao ímpio, verso 18, capítulo 3 de Ezequiel, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Irmãos, isso aqui é uma palavra para os servos do Senhor, aqueles que são ministros da palavra de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos, irmãos, de anunciar as boas novas de salvação para os cativos, os escravos de Satanás, aqueles que migraram de Israel voltaram para o Egito, para a Babilônia, para aqueles costumes de povos que só dão crédito aos seus próprios sentimentos, aos seus próprios instintos. Irmãos, nós sem Deus, nós somos como animais. Então aqui, olha a responsabilidade que o Senhor deu para Ezequiel. Se eu te falar para um pecador que ele vai morrer por causa dos seus pecados e você não avisar, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou requerer da sua mão. E é por isso que eu venho aqui trazer essa mensagem para você, que assim como eu, por anos e anos, foi escravo de Satanás, é escravo desse mundo, de seus vícios malignos, que nos levam à destruição do corpo e consequentemente, da nossa alma. Irmãos, isso aqui é muito sério e é por isso que eu estou aqui, para trazer verdades bíblicas, verdades libertadoras, para que como um dia eu caí em si, né, em mim, sobre o caminho qual eu estava trilhando, foi através da leitura da palavra de Deus, dia após dia, que o Senhor tem me purificado, tenho eu me santificado, porque essa palavra aqui é uma palavra que liberta, é uma palavra que me dá a direção a qual eu devo seguir. Ela me dá um foco em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que eu espero do fundo do meu coração que Ele não tenha se dado na cruz do Calvário em vão. Ele não se deu, Ele não morreu naquela cruz para que eu e você continuássemos nas nossas antigas práticas. Mas agora, uma vez, né, tendo a graça de Cristo sido manifestada para nós, nós não iremos a desprezar, nós não iremos desprezar o sangue precioso de Cristo que foi derramado numa cruz. Irmãos, assim como eu peço perdão todos os dias pelas minhas falhas e procuro ser uma pessoa melhor, e não tem livro melhor, não, porque aqui está a palavra de Deus. Jesus é a palavra, através da sua palavra tudo se fez, e hoje nós temos Jesus nas nossas mãos.
Vamos fazer uso das palavras de Jesus que fala aos nossos corações, para que nos convertamos do nosso mau caminho e não desprezemos, irmãos, não desprezemos as suas verdades que aqui estão, mas que possamos nos arrepender, e assim como está escrito lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, onde a palavra do Senhor diz assim: se confessarmos a Cristo, deixa eu pegar aqui para não... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu disse, injustiça é andar à minha própria maneira. Mas andar em justiça é praticar os mandamentos que estão escritos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 até o 17. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha a misericórdia do Senhor se revelando aqui. Olha a graça do Senhor se revelando aqui nos seus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vocês sabem por que nós chamamos Deus de Deus? Porque proclamar o nome de Deus em vão é um pecado gravíssimo, como aqui está escrito. Pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas Deus tem nome, irmãos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Quando o Senhor fala, lembra-te do dia de sábado, é porque naquele tempo o povo ficou por 400 anos no Egito e se deixaram corromper com os seus costumes mundanos, com os seus costumes pagãos. Então o Senhor fala assim, lembra-te do dia de sábado, porque lá nos primeiros dias eu terminei toda a minha obra e abençoei esse dia, e esse dia eu te dou ele. O sábado foi feito por causa do homem. Então o Senhor nos deu esse dia para nós podermos descansar nele. Quando eu digo nele, eu nem estou dizendo do sábado, eu estou dizendo em Cristo Jesus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu empregado, nem a tua empregada, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Irmãos, o Senhor nos dá 6 dias para nós fazermos todas as coisas que nós precisamos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Olha aqui, verso 11. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aqui está revelada a graça do Senhor. Porque qualquer coisa fora dos mandamentos do Senhor, nós estamos desprezando o grandioso sacrifício que Cristo fez por todos nós que cremos nele. E se nós estamos em Cristo e somos novas criaturas, irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Verso 12: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Irmãos, aqui está as duas partes das duas tábuas de pedra, as quais o Senhor escreveu com o seu próprio dedo, para que ficasse registrado, gravado, para que essas leis pudessem ser repassadas aos filhos dos filhos e dos filhos, até que chegou a nós, para a nossa salvação. Amém? Essa é a palavra que o Senhor, Deus, o Deus de Israel, para você que é israelita, porque aceita a Cristo como seu Salvador. Fuja da Babilônia, irmãos. O Senhor disse: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices nos seus flagelos. O Senhor está dizendo assim: eu tenho misericórdia de você, aceita as minhas misericórdias e siga-me. Eis que estou à porta e bato. Não endureçais o vosso coração. Amém? É em nome de Jesus que eu agradeço essa rica oportunidade de vida, oportunidade de receber as bênçãos do Senhor, porque Ele é bom e Ele quer nos salvar. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma excelente noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.